Eu sou Carreira Alvim e venho convidá-los a ler o meu livro Operação Hurricane, o juiz do olho do furacão, onde conto como e por que fui preso nessa operação da Polícia Federal, e aproveito agora para recitar alguns trechos do meu livro. Confesso que minha indignação foi ter que tirar a cueca, porque me ficou a impressão de que, no fundo, o que os policiais queriam era ver um desembargador pelado. Prazer mórbido para a maioria dos homens, mas prazeroso para quem queria me expor ao ridículo, por tudo que eu havia determinado à Polícia Federal. Em Buenos Aires, o ministro César Peluso, que então já comandava o inquérito no qual eu era um dos principais indiciados, participou inclusive da abertura do 69º Curso Internacional de Criminologia, compondo muitas das mesas de trabalho, fazendo-se também presente em todos os painéis que lá realizamos. O ministro deve ter se sentido muito desconfortável me ouvindo falar sobre corrupção e os meios de combatê-la, o que eu fazia a cada intervalo de cada palestra, porque o tema central do evento era justamente os desafios da corrupção, e ele supunha, induzido pelo então Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza, que eu pudesse ser um corrupto. Se o ministro Gilson Dipp, na qualidade de relator do meu processo do CNJ, tivesse querido mesmo saber a verdade, era muito simples, pois bastaria que ele tivesse convocado para depor o advogado Castelar Guimarães e tivesse tomado o seu depoimento, quando poderia ter lhe perguntado a razão de ter convidado aquelas pessoas para o almoço para o qual me havia convidado, sem esclarecer previamente de quem se tratava. Quem teria que explicar isso era o advogado Castelar Guimarães, e não eu. A então deputada Marina Magesse disse na CPI do Grampo que fora o ministro César Peluso mostrar-lhe como ele estava sendo manipulado e que estava preparando um relatório para entregar-lhe e mostrar como tinha gente presa na Operação Gladiador, realizada pela Polícia Federal, com a cumplicidade do Ministério Público por conta dessas mesmas armações. Somente depois da Operação Hurricane foi que me dei conta de que a ministra Ellen Grace quis despachar pessoalmente a petição do advogado Nabor Bulhões, porque a essa altura ela já sabia que eu estava sob investigação judicial, além do que ela própria já tinha autorizado uma das prorrogações da escuta ambiental no meu gabinete, além do prazo permitido pela lei do Grampo. Por uma rápida pesquisa que fiz no site do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, constatei que alguns desembargadores que participaram de processo que resultaram em autorização para funcionamento de bingos no Rio de Janeiro e no Espírito Santo foram os desembargadores Valmir Peçanha, Sérgio Schweitzer, Frederico Gueiros, André Fontes, Guilherme Calmon, Paul Eric, Raudênio Bonifácio, Benedito Gonçalves, Fernando Marques, Reis Fried, Liliana Roriz, Julieta Luns, Alberto Nogueira e Vera Lúcia Lima. Se a Polícia Federal, o chefe do Ministério Público, ou mesmo o ministro Peluso, do Supremo Tribunal Federal, tivessem feito o mesmo, teriam verificado que não fomos eu e o desembargador Ricardo Regueira que proferimos as chamadas decisões suspeitas, porque as decisões que permitiam o funcionamento de casas de bingo não eram da nossa autoridade. Devidamente algemados e amarrados por uma correia ao próprio corpo, como naqueles filmes da Idade de Cristo, que fazia lembrar também as filas indianas dos campos de concentração nazistas, começamos a ser postos, um a um, no avião, com destino a Brasília. Nada confortável para nós, mas prazeroso para a Polícia Federal na condução dos seus troféus. Na carceragem da Polícia Federal em Brasília, conversei com todos os presos indistintamente,
bingueiros e não bingueiros, tendo inclusive perguntado a um deles quantas vezes havia sido preso, e ele me disse que já não se lembrava, mas talvez mais de 40, e acrescentou: prender bicheiro dá ibope, desembargador, tanto para a polícia quanto para a justiça, e ajuda até a eleger juíza para o Senado. Estes são alguns trechos do livro Operação Hurricane, no Juiz do Olho do Furacão. Obrigado. Quantos minutos deu?